Feitos com sustentações orais. Ministro Marco Aurélio, relator. Ação direta de inconstitucionalidade 4.291 de São Paulo, que é requerente Partido Socialismo e Liberdade. E ação direta 4.429 da mesma origem, que é requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, questiona-se a constitucionalidade da Lei 13.549, de 26 de maio de 2009, do Estado de São Paulo, em que se declarou em regime de extinção a carteira de previdência dos advogados daquele Estado, que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei 10.394/70, os requisitos necessários à concessão. É o meu voto no tocante a ambas as ações diretas do PSOL e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O relator julga parcialmente procedente as ações. Presidente, eu vou fazer uma rápida digressão, porque, na verdade, o meu voto é coincidente com o voto do ministro Marco Aurélio. Faço também abordagem sobre os demais dispositivos que o eminente ministro Marco Aurélio destacou, sempre frisando essa anomalia que uma previdência privada gerida pela administração pública, exatamente para concluir, depois vou fazer a juntada do voto, para concluir no seguinte sentido, senhor presidente, eu sugiro com proposição de voto a procedência parcial do pedido nos seguintes termos. A interpretação conforme a Constituição dos artigos 8º e 9º da lei estadual, para afastar, assim como fez o ministro Marco Aurélio, a ampliação dos períodos de carência para os participantes que, ao tempo da edição da lei, já haviam preenchido os requisitos de carência, então, previstos para a concessão do benefício e observância da proteção constitucional do direito adquirido. Em segundo lugar, uma interpretação conforme a Constituição do artigo 11 do mesmo diploma legal para admitir a fixação do benefício inicial na forma prevista na legislação anterior para os casos de direito adquirido antes da edição da lei, sem prejuízo da opção do beneficiário pela nova sistemática. E conclui, então, finalmente, pela constitucionalidade de todos os demais dispositivos legais. Você está julgando parcialmente procedente em maior ou menor extensão que o voto do ministro Marco Aurélio? Eu estou julgando parcialmente procedente. Nós comulgamos. Eu estou excluindo. Eu só estou em menor extensão, em menor extensão. Só o Estado, senhor presidente, mas de toda sorte, pela linha lógica do meu voto, eu excluo a responsabilidade estatal. Ok. Ministro. Exclui? Excluo a responsabilidade do Estado. Veja, ministro, o Estado, né, criou a carteira, gerenciou a carteira, o Estado dispôs sobre a fonte de custeio, as custas. Essa fonte desaparece, ele observando daí o ato lícito, ele não poderia continuar destinando as custas, né? E simplesmente aqueles que confiaram nessa estrutura, nessa participação do Estado, ficarão à míngua. Eu louvo inicialmente o belíssimo voto trazido pelo eminente relator, que penso bem equacionou tema de tamanha complexidade de maneira correta. Por isso eu acompanho e subscrevo o voto do eminente ministro Marco Aurélio, devido à vênia da pequena divergência em relação ao ministro Luiz Fux. Vou acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio, rigorosamente porque, a despeito de ser, como bem afirmado pelo ministro Marco Aurélio, uma situação, digamos, esquisita do ponto de vista jurídico na realidade administrativa atual. Esta carteira e tal, como foi concebida. Mas ela foi concebida em outro momento, em que isso era possível, hoje não é mais. Porém, o princípio da boa-fé manda que aqueles que participaram do processo, contribuíram, acreditaram nisso, agora, no momento em que eles têm só que usufruir dos direitos que conquistaram, realmente não podem se... Em última análise, o Estado não pode ser uma promessa irrealizável. Não pode.
O Estado se compromete, ele constitui a receita do fundo, ele gerencia, ele liquida, né? Ele prevê até mesmo, mediante lei, que, havendo desequilíbrio atuarial, o gerente teria que representar o secretário, aqui vinculado ao Instituto, que era uma autarquia, né? E simplesmente, de repente, tira o tapete. Depois que essas pessoas já adquiriram o direito. Mas, ministro Marco, e após eles já terem adquirido o direito. O que me chamou já cumpriram as condições, já adquiriram o direito e agora o Estado resolve que ele não tem mais obrigação nenhuma. De um lado, até certo ponto, o dinheiro público vai pelo ralo, né? De outro, numa situação jurídica dessas, em que se confiou na participação do Estado, simplesmente vem uma lei e diz, olha, o Estado não tem responsabilidade mais alguma. Eu acho, ministro Marco Aurélio, que quando há mudança do modelo de Estado, que é o que aconteceu na nova Constituição e nas emendas 19 e 20, na verdade, essa mudança de modelo não pode alcançar aqueles que já tinham constituído em seu patrimônio, principalmente no seu patrimônio cidadão, quer dizer, de confiar no Estado, uma frustração abrupta. Que eu acho que é exatamente o que aconteceria se não tivesse essa solução. Por isso é que eu estou acompanhando exatamente o voto do ministro relator. Eu vou acompanhar integralmente o voto do eminente relator, pedindo vênia ao ministro Luiz Fux, com relação à pequeníssima divergência que Sua Excelência tem com o relator, para entender que o ministro relator equacionou bem a situação dos autos. Entendo que a sua solução atende aos princípios da confiança, da boa-fé, da segurança jurídica, na medida em que assegura a manutenção dos benefícios daquele que já auferiam ao tempo da modificação da legislação, que já os auferiam ao tempo da modificação da legislação, e também aqueles que já tinham direito adquirido aos benefícios. Eu penso que é uma solução absolutamente adequada que preserva os princípios constitucionais aos quais fiz alusão. Presidente, eu quero começar elogiando o substancioso voto do ministro Marco Aurélio. Equacionou muito bem juridicamente a causa e partiu de uma premissa que me parece irretocável, que é da responsabilidade civil do Estado por alteração da própria ordem jurídica. E aqui eu não vou entrar naquela discussão se a lei seria de ordem pública, se a lei não seria de ordem pública, porque mesmo assim seria federal, essa lei é estadual. E há uma decisão do ministro Moreira Alves, né, uma decisão do Supremo, muito bem fundamentada por Sua Excelência, que quando esse tipo de lei alcança relações privadas, alcança efeitos futuros de contratos logicamente celebrados antes dela, da lei nova, de modo a ferir direito adquirido e ato jurídico perfeito, pouco importa se a lei seja de ordem pública ou não, a indenização ou a responsabilidade civil se instaura. Eu tenderia, porém, a julgar procedente a DIN até em maior extensão, porque Vossa Excelência preserva a situação patrimonial daqueles que preencheram as condições já atendiam aos requisitos legais para o gozo dos benefícios e aqueles também que já vinham no gozo dos benefícios. Já estavam em pleno gozo dos benefícios, portanto, no curso de um ato jurídico perfeito. Né? Mas eu me pergunto, e os outros? Não teriam direito a uma indenização? Se resolve no campo, né, do direito subjetivo. Saber se eles terão ou não direito, pelo menos, à devolução das contribuições. Isso aí é uma questão para se decidir caso a caso. Agora, sob o ângulo constitucional, eu só posso potencializar esses dois institutos, né? O da situação jurídica aperfeiçoada e o Instituto do Direito Adquirido, né? Isso. Mas folgo em saber que Vossa Excelência, inclusive, sinaliza um avanço aí no campo social, né? Senhor presidente, sem maiores delongas, eu vou julgar procedente a DIN tal como requerida. Portanto, eu vou um pouco além do que foi o ministro Marco Aurélio. Nós estamos diante de um modelo institucional extremamente interessante. Eu quase que antecipava uma observação antes para dizer que com a solução que
que estávamos a arbitrar na linha do voto do relator, teríamos todas essas pendências que teriam que ser resolvidas. Quase que eu dizia que ficava evidente uma omissão por parte do legislador. São aqueles casos que nós discutimos, presidente. De qualquer forma, Vossa Excelência me permite, nós, se concluirmos e ficarmos apenas no voto primitivo, nós teremos um encontro marcado no futuro com essas situações. Sim, não, mas esse... Veja o seguinte, a lei, ela prevê a liquidação gradativa, não admite mais ingresso de ninguém. Sim. O objeto o objeto do pedido, temos que verificar, que, muito embora vencido, eu estou entendendo o raciocínio de Vossa Excelência, que, na verdade, se o núcleo do voto é a confiança legítima, confiou quem já tinha os requisitos e também aqueles que estão para cumprir os requisitos. E aí indaga o eminente advogado, como ficarão esses que têm ainda uma expectativa de adquirir o direito à aposentadoria segundo esses requisitos? Mas aqui, objetivamente, o que foi o objeto do pedido da ação declaratória de constitucionalidade? Foi exatamente a lei no tocante à ampliação dos períodos de carência e requisitos e a exclusão da responsabilidade do Estado. Estaria embutida nessa ação declaratória também essa questão ad futuro, para que nós pronunciássemos uma declaração judicial condicional? Poderíamos cogitar da preservação das situações jurídicas em que o inscrito continuou, ou recorrendo ao judiciário ou não, continuou satisfazendo, né, a contrapartida, a obrigação. Eu caminharia até esse ponto, mas... O fato singular aqui é que a lei, em parte, veio para regularizar uma situação. Porque a Constituição já não mais permite a utilização das custas, né? De recursos oriundos de tributo para sustentar o sistema. Aí realmente é isso que decorre do 202 parágrafo terceiro. Então ela fez um ajuste. O que me parece que pode ser apontado como omissão? O fato de o legislador, mas eu faria isso, ministro Marco Aurélio, em obter dictum. Eu simplesmente diria que cabe ao legislador, até porque nós temos essa dificuldade aqui no caso da ADIM, cabe ao legislador tomar as medidas procedimentais cabíveis. Seria o caso de, na liquidação, eventualmente proceder à devolução com a devida correção monetária. Fazer o ajuste necessário. Veja o seguinte, esses que ainda não adquiriram, pelos nossos votos, que nessa parte é coincidente, eles vão ter que cumprir os novos requisitos. E, pela lei, eles receberão até que os fundos se esgotem. É o que está na lei. Então, eu acho que a ampliação da declaração de constitucionalidade tem que ser maior. Há outros dispositivos aqui que precisam ser atacados para podermos chegar a essa conclusão, porque a percorrer esse raciocínio, eu acho que só mesmo a título de obter dictum, porque sem causa pertence... Presidente, o argumento da modificação constitucional, porque o texto primitivo viabilizava o aporte, desde que a previdência complementar não tivesse fim lucrativo, né? Mas houve a modificação e veio à baila realmente um preceito que obstaculiza. A única forma de se recompor, quer dizer, seria com recursos públicos, né? Mas esse aporte de recursos públicos, quanto àqueles que não teriam ainda as condições à época da liquidação do fundo, né, para alcançarem o benefício, né, esse aporte é terminantemente vedado, né, pela Constituição, né? Então você fica nos termos originais. Até porque a ministra Carmen Lúcia aqui já dificuldade votou, em seu dia. É melhor não alterarmos. Ficar essa mensagem no sentido de que de que essa legislação carece de alguma disciplina normativa para que se responda a essas preocupações que são legítimas. Bem, então eu proclamo o resultado. Eu acompanho o voto do eminente relator e proclamo o resultado.
tribunal julgou parcialmente procedentes as ações nos termos do voto do ministro relator, contra os votos do ministro Luiz Fux, que o fazia em menor extensão, e do ministro Aires Brito, que o fazia em maior extensão. Está encerrada a sessão.